Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você já assistiu Cavaleiros do Zodíaco? Esse anime, ele não foi apenas um desenho japonês que passou aqui no Brasil lá nos anos 90. Ele simplesmente foi o precursor e o fenômeno que marcou a infância de milhares de pessoas, milhares de brasileiros. E ele abriu portas para os desenhos, para as febres dos animes japoneses aqui no Brasil. E por que ele abriu as portas? Porque ele simplesmente foi o primeiro anime passado aqui na televisão brasileira, quebrando todo o tabu e todo o preconceito que as emissoras tinham com as produções japonesas. Então, vem com a gente para relembrar esse clássico que todo mundo dos anos 90, todos os nascidos dos anos 80 e 90 vão lembrar. O nome original de Cavaleiros do Zodíaco é Saint Seiya. E ele foi criado por Masami Kurumada e lançado em mangá em 1986 lá no Japão, sendo que ele foi publicado pela Weekly Shonen Jump, a mesma revista que publicou nada mais nada menos do que Dragon Ball. O mangá ele foi publicado em 28 volumes, sendo divididos nas sagas de Santuário, Poseidon e Hades. E antes que a galera me pergunte aqui, a saga de Asgard, ela, por incrível que pareça, ela foi criada apenas e exclusivamente para os animes na televisão. No Brasil, chegou em 1994 com o nome de Cavaleiros do Zodíaco, lá na TV Manchete. Obrigado, senhor Adolfo Bloch. E rapidamente virou febre, com vendas de produtos licenciados, lancheiras, copos de suco, tinham gibis, revistas, bonequinhos com as armaduras que você podia montar, que todo mundo queria. Enfim, virou febre nacional. A história principal ela gira em torno de jovens guerreiros conhecidos como Cavaleiros de Atena, que eles lutam para proteger a deusa Atena reencarnada em Saori Kido. Cada cavaleiro ele é protegido por uma constelação e ele veste uma armadura sagrada, inspirada no signo correspondente daquela constelação. E eles são divididos em 3 classes praticamente, né? São os Cavaleiros de Bronze, de Prata e de Ouro. Depois a gente fala dos outros cavaleiros. E em Cavaleiros do Zodíaco, assim como lá em Dragon Ball, existe um poder mágico e misterioso que se concentra ali em volta dos personagens, né? Lá no Dragon Ball ele é chamado de Ki. Aqui em Cavaleiros ele é chamado de Cosmo, que seria a energia interior que cada cavaleiro possui e dá poderes especiais para eles poderem dar aqueles golpes, mega golpes, né? O auge desse poder é o 7º sentido, então tá além ali dos 5 sentidos naturais, do 6º sentido, tá no 7º sentido. E eles têm o seu poder máximo ali para poder dar os super golpes. Por falar em golpes, né? Toda criança nos anos 90 provavelmente tentou dar um meteoro de Pégaso, ou um cólera do dragão, ou até mesmo o golpe fantasma de Fênix, não é mesmo? Tenho certeza que você tentou. Tá, mas como que o anime começa? O anime começa contando a história ali do Torneio Galáctico, que era um torneio organizado pela Fundação Kido, essa fundação que acabou adotando todos os personagens que faziam parte dos Cavaleiros de Bronze, quando eram criancinhas órfãos, para eles poderem sair pelo mundo para adquirir as armaduras de bronze e proteger a Saori Kido, que era a deusa Atena, a reencarnação da deusa Atena. Ao longo da história, eles vão explicando que o Matsumada Kido acaba encontrando com a Aiolos de Sagitário e ele entrega a armadura de Sagitário e a Saori para proteção, porque estavam tentando matar a Saori, ou seja, a deusa Atena. O Aiolos explica para o Matsumada que ele teria que proteger aquela menina com a vida dele e dar a armadura para um jovem que fosse digno de utilizar aquela armadura para poder defender a Atena. Pensando nisso, o Matsumada ele acaba adotando diversos órfãos e treinando, passando eles por um treinamento absurdo para eles conseguirem ser dignos de utilizar a armadura e defender a deusa Atena. E aí ele distribui essas crianças ao longo do mundo, cada uma acaba conquistando uma armadura de bronze, e eles voltam para um torneio para decidir de fato quem vai ficar com a armadura de ouro de Sagitário. É nesse torneio também que a gente conhece o Ikki de Fênix, que é um dos cavaleiros de bronze, que chega com uns cavaleiros negros ali e tenta roubar a armadura de Sagitário. Depois da saga do Torneio Galáctico, começa a saga das 12 casas ou saga do Santuário, que é onde os cavaleiros de bronze eles têm que subir as 12 casas para poder falar com o mestre do santuário para salvar a vida da deusa Atena, que ela tomou uma flechada e uma flecha maligna, que a cada hora que se passa a flecha entra para dentro do coração dela ali. Então eles têm que falar com o mestre do santuário para poder salvar a Atena. Só que os Cavaleiros de Ouro que estão lá no santuário, eles não sabem que a Saori é a deusa Atena. E então eles não vão deixar, eles acham que a deusa Atena tá assim lá no topo do santuário, então eles não vão deixar ninguém sumir. E os nossos personagens principais, o Shun,
o Ikki, o Yoga, o Seiya e o Shiryu, eles têm que subir as 12 casas lutando com todos os Cavaleiros de Ouro, que são muito superiores a eles, e eles precisam passar por eles para poder salvar a Athena. Para você ter noção, os Cavaleiros de Ouro, eles são a elite dos guerreiros da Athena. Eles lutam na velocidade da luz e cada um ali é regido por um símbolo do zodíaco. Então, tem o Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E cada um tem uma técnica devastadora. Essa saga ela marcou muita gente porque, além de ter passado lá na manchete, foi uma saga que passou muitos anos depois na famigerada Band Kids. Quem aí lembra da Kira e do robozinho lá que ficava do lado da Kira? Essa saga aí também marcou muita gente porque tiveram vários momentos assim muito marcantes, como por exemplo o Seiya cortando o chifre de Aldebaran de touro. Tivemos também aquela cena do Saga controlando a armadura dele à distância. E também aquela clássica cena do Yoga lutando contra o próprio mestre dele, o Camus. Depois da saga do Santuário veio uma saga exclusiva do anime chamada Saga de Asgard, onde os Cavaleiros de Bronze têm que enfrentar os Guerreiros Deuses, que são controlados a serviço de Hilda de Polaris e que é representante do Odin na Terra. Logo em seguida, eles têm que enfrentar o próprio Poseidon e os seus generais marinos, lutando para destruir os 7 pilares que sustentam os oceanos para poder salvar o planeta, porque começa uma guerra entre Poseidon e Atena. É nessa temporada aí de Poseidon também que nós conhecemos o irmão gêmeo do Saga, o Cânon de Gêmeos ou de Dragão Marinho. E finalmente, a saga final de Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Hades, foi lançada em 2002 e coloca os Cavaleiros contra o Hades, o deus do mundo dos mortos. E foi nessa temporada que descobrimos que o Shun ele é a reencarnação do próprio Hades. Uma das revelações mais impactantes de todo o anime. Foi nessa temporada também que os Cavaleiros eles chegaram até os Campos Elíseos e eles enfrentaram os deuses gêmeos Thanatos e Hypnos, atingindo o nível máximo das armaduras deles, que eram as armaduras divinas. Mas não parou por aí. Em 2008 foi lançado o anime Lost Canvas, que conta a história 243 anos antes da saga do Santuário. E em 2015 também foi lançado Soul of Gold, que conta a história dos Cavaleiros de Ouro após o sacrifício deles lá no Muro das Lamentações na saga de Hades. Vários fãs do anime acreditam que Soul of Gold foi uma verdadeira obra-prima feita especialmente para os fãs. Cavaleiros do Zodíaco ele não foi só apenas um anime, ele foi uma experiência, um convite a acreditar no poder do cosmo, na amizade e na perseverança. Sem falar dos valores absurdos que Cavaleiros do Zodíaco passava, né? Se você nunca assistiu, vale a pena assistir, e se você já assistiu, vale a pena assistir de novo. Tem muita gente aí passando Cavaleiros do Zodíaco para os filhos, para as crianças. E provavelmente você sabe por quê, né? Se você assistiu, provavelmente você sabe por quê. Porque Cavaleiros do Zodíaco, diferente dos desenhos atuais, né, dos animes, alguns animes atuais e alguns desenhos que estão fazendo a cabeça da criançada, fazendo a criança ficar mimada, fazendo a criança querer gritar para poder ganhar alguma coisa, Cavaleiros do Zodíaco mostrava que todo sacrifício ali era necessário para você poder alcançar uma coisa. Nunca o personagem principal ia ganhar uma coisa gritando. Ele tinha que batalhar muito, lutar, se esforçar absurdamente para poder conseguir chegar em um lugar. Cavaleiros do Zodíaco, ele mostrava muito o valor da amizade, da perseverança, de nunca desistir, de lutar para poder sempre ser melhor e lutar em prol do bem, dos amigos, da família. Cavaleiros do Zodíaco mostrava o valor de fato e mostrava que nem sempre você ia ganhar, diferente de alguns desenhos atuais que estão fazendo a cabeça da criançada, tipo Peppa Pig, entre outros desenhos, que estão fazendo a criançada ficar animada. Animes antigos, como Cavaleiros do Zodíaco, estão sendo muito passados pelas mães aí pra criançada nova, apesar de ser, tipo, violento, etc, tal, ter muito sangue, porque traz esses valores para as crianças e mostra que a gente tem que batalhar por tudo que a gente tem, né? Bom, meus amigos, se você gostou desse vídeo de Cavaleiros do Zodíaco, peço que por favor deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos. Eu agradeço demais a sua audiência, não deixe de assistir aqui os nossos outros vídeos que vão aparecer aqui em algum lugar no card, e eu te peço, né, que não deixe de assistir os nossos outros vídeos, deixe seu comentário, deixe seu like, muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo no próximo vídeo, até mais.